Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, querido irmão, querida irmã. É uma alegria poder contar com a sua presença neste momento tão importante da escuta e da reflexão da Palavra de Deus. A palavra tem força de transformação. O profeta Isaías utiliza uma bonita comparação para falar desta força de transformação da Palavra de Deus. Assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam sem antes molhar, fazer germinar, fecundar a semente, fazer com que ela cresça e produza frutos. Assim também é a Palavra de Deus. Ela não volta vazia para Deus sem cumprir os seus efeitos. Por isso, meu irmão, minha irmã, deixemos que a Palavra de Deus encontre espaço no solo do nosso coração e que possa produzir muitos e bons frutos. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande sua ruína. Aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho que hoje nós ouvimos nos faz um apelo, uma necessidade urgente que nós temos. Se não podemos eliminar, mas ao menos diminuir a distância entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos. Não basta viver uma experiência de fé, de falar. É preciso mostrar com a nossa vida aquilo que de fato nós cremos. É isso que o Evangelho de hoje deseja interpelar a cada um de nós. Por isso verifiquemos se muitas vezes nós também não estamos muito distantes na nossa prática daquilo que nós professamos com a nossa boca. Por isso que o Evangelho de hoje começa justamente dizendo assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, não basta dizer, é preciso saber colocar em prática. Por isso não basta a gente professar de pé a nossa fé. É preciso que saibamos traduzir a fé que professamos em gestos concretos do nosso dia a dia. E a palavra é muito dura em dizer isso. Continua assim o Evangelho. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos demônios, em teu nome que fizemos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca vos vi, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, Jesus é muito claro e Jesus é muito duro para dizer que só serão conhecidos ou reconhecidos diante de Deus
aqueles que são capazes de praticar a palavra de Deus. Não basta falar, é preciso saber colocar em prática. E em seguida Jesus dá um exemplo muito concreto daquele que coloca em prática e daquele que não é capaz de colocar em prática a palavra de Deus. Faz esta comparação bonita. Quem ouve estas minhas palavras e as coloca em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes. Os ventos sopraram e deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Nós devemos nos sentir provocados por esta palavra, nos perguntando onde estamos construindo a nossa casa. Por outro lado, o Evangelho também é muito claro em dizer: quem ouve estas minhas palavras, mas não as coloca em prática, é como o homem insensato, o homem imprudente, sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa desmoronou. Sua ruína foi completa, como diz o Evangelho. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho nos ensina que quem crê não está livre das dificuldades. Quem procura colocar em prática a palavra de Deus não está livre das dificuldades. Às vezes nós somos tentados a imaginar que não, que se nós professamos a nossa fé, se escutamos a palavra de Deus, se participamos da Eucaristia, se vivenciamos os sacramentos, devemos estar livres das dificuldades. Às vezes até colocamos Deus à prova quando passamos pelas dificuldades, perguntando onde está Deus, porque Deus nos abandonou. O Evangelho não diz que quem crê, quem pratica a palavra de Deus está livre das dificuldades. O Evangelho diz que a chuva vai cair do mesmo modo sobre aquele que pratica e sobre aquele que não pratica. As enchentes virão igualmente, as chuvas fortes vão cair, os ventos vão soprar. Onde está a diferença? A diferença está onde nós estamos construindo a nossa casa, isto é, onde está o alicerce da nossa construção. Se a nossa construção for a rocha, podem até vir as chuvas, os ventos contrários, as enchentes, mas esta casa vai permanecer de pé, ela não virá abaixo. No entanto, se esta nossa casa está sendo construída sobre a areia, isto é, ela não tem fundamento, então, quando vier a chuva, as enchentes, os ventos fortes, ela vai desmoronar. E, infelizmente, muitas vezes isso acontece conosco, na nossa comunidade. Às vezes não temos raízes profundas, e aí, por muito pouco, tudo aquilo que nós construímos se desmorona, porque não temos raízes profundas em Deus. E como construir essas raízes profundas em Deus? Através da escuta da palavra de Deus e do nosso esforço cotidiano para colocar em prática aquilo que da palavra nós escutamos. Por isso é sempre importante a gente se interrogar. Como nós temos escutado a palavra de Deus e como temos feito este esforço de colocar em prática a palavra de Deus? Repito, crer não é garantia de vida tranquila. Crer é ter a certeza de que Deus está presente. E mesmo que passemos pelas tempestades da vida e pelos ventos contrários, permaneceremos de pé, porque Cristo, palavra, é o alicerce, é a rocha firme sobre a qual construímos a nossa casa. E o Evangelho se conclui dizendo assim: aconteceu que ao terminar essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Portanto, o Evangelho mostra que há uma diferença do ensinamento de Jesus do ensinamento dos mestres do seu tempo, os outros mestres ou os escribas, aqueles que ensinavam sobre a lei. E por quê? Porque Jesus ensinava com autoridade. O que significa dizer que Jesus ensinava com autoridade? Que não havia distância entre o ensinamento de Jesus e a sua própria vida, seus próprios gestos, suas práticas de vida. Portanto, a autoridade de Jesus vem justamente disso. Aquilo que ele ensina é aquilo que ele vive. Peçamos, querido irmão, querida irmã, à luz deste Evangelho, que saibamos fazer este esforço de sempre colocar em prática a palavra que de Deus nós escutamos. E desta forma, lançamos raízes profundas, um alicerce sólido para superar as dificuldades
do nosso cotidiano sem permitir que a nossa construção se torne uma ruína. Portanto, não se esqueça, os ventos contrários são inevitáveis, mas se estamos com Deus e se o alicerce, a rocha da nossa construção é a palavra de Deus, permaneceremos de pé, unidos a Jesus. Meu irmão e minha irmã, agradecer é uma atitude nobre e a gratidão deve ser uma virtude presente no coração de cada cristão. É impossível receber de Deus um dom tão precioso como este da Escritura, dirigido ao nosso coração como prova do amor de Deus por cada um de nós e não saber manifestar a nossa gratidão. É por isso que queremos concluir este nosso encontro de hoje justamente dizendo: obrigado, Pai Eterno, por esta oportunidade de escutar a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Dirijamo-nos ao Pai, façamos a nossa prece de gratidão. Obrigado, Pai Eterno, por mais uma vez nos conceder a possibilidade de deixar a voz do Evangelho ressoar em nosso coração. E te pedimos humildemente, pela força do Teu Espírito, ajude-nos, Pai, a sempre realizar em nossa vida a Tua vontade. Que a nossa fé não seja somente de palavras, mas que seja traduzida em prática de vida. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.